E uma boa notícia, a cidade... Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que a informação... Olá, eu sou Sara Bentes e aqui ao meu lado está a intérprete Rafaela 60. Está no ar o Telelibras. Andar por um grande centro urbano pode ser bastante cansativo e estressante, mas e se nas ruas nossos olhos encontrarem poesia? Parece brincadeira, mas é a cidade do Rio de Janeiro inovando mais uma vez. Desde junho deste ano, os ônibus urbanos exibem nos vidros trechos das obras de autores como Castro Alves, Manuel Bandeira e Machado de Assis. O projeto é uma parceria da Academia Brasileira de Letras com a empresa responsável pelo transporte público do Rio e envolve veículos de 45 empresas que circulam pelas ruas da cidade. Os versos estampados em cartazes e películas nos vidros vão permitir que os 3 milhões de cariocas e turistas que usam o transporte público ou apenas transitam pelas ruas tenham mais contato com a literatura brasileira. A gente fica torcendo para que a ideia se espalhe por todo o país. No mês de agosto, um dos episódios mais trágicos do século XX foi lembrado. Há 65 anos, a população da cidade de Hiroshima, no Japão, sofreu o primeiro ataque atômico. Na cerimônia que relembrou este fato, o primeiro-ministro japonês disse que o Japão tem o dever de lutar por um mundo livre da ameaça da bomba atômica. Neste ano, foi a primeira vez que o governo americano mandou um representante. Os Estados Unidos lançaram a bomba nuclear sobre Hiroshima em 1945. Cerca de 140 mil pessoas morreram, a maioria instantaneamente. Depois de 3 dias, foi a vez da cidade de Nagasaki sofrer o mesmo ataque, levando o Japão a se render no final da Segunda Guerra Mundial. As escolas estaduais passarão a ter aulas experimentais de finanças a partir do final do mês de agosto. São 15 mil alunos de 450 escolas estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Distrito Federal e Ceará, que vão aprender a fazer o controle financeiro. As aulas estarão inseridas em algumas disciplinas já existentes, como História, Matemática ou Português. Nos livros que vão ser distribuídos aos estudantes, apresentam situações que ensinam formas de poupar para obter uma casa própria e planejar o orçamento doméstico. O projeto envolve alunos do ensino médio e depois irá atender os estudantes do ensino fundamental. A nova disciplina visa desenvolver uma inteligência financeira e ajudar os jovens a estarem conscientes da importância de gerir as finanças adequadamente. Olá, estamos aqui em Budas Artes para falar com o professor Saulo César a respeito da faculdade inclusiva. Professor, como surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu da necessidade da nossa experiência em sala de aula. Quando damos aulas em universidade, muitas vezes vemos professores despreparados, falta de estrutura. E também em conversas com profissionais da área, professores dos ensinos fundamental e médio, que muitas vezes colocam a sua má formação e a necessidade de se especializarem para poderem atender uma demanda cada vez mais crescente com essas novas políticas implementadas pelo MEC de escola para todos, ou seja, uma escola que atenda à diversidade da riqueza humana, então alunos com todos os perfis. Perfeito. E do doutorado do senhor surgiu um livro. O que aborda esse livro? Então, esse livro também, vamos dizer que indiretamente faz parte desse projeto, pois foi a partir dele que eu tive uma convivência mais próxima, particularmente com alunos deficientes visuais. E nesse livro, esse livro é o resultado da minha pesquisa de doutorado, que tinha por objetivo entender como que são construídas as identidades sociais dos alunos com deficiência visual. Como é que o aluno deficiente visual percebe a si mesmo e como é que ele percebe o conceito que a sociedade tem a respeito dele. E a partir daí eu comecei a desenvolver toda uma linha de trabalho que resultou na publicação deste livro. Então, eu particularmente aprendi que o aluno deficiente visual ou deficiente visual tem uma autopercepção de si mesmo muito positiva
E, antagonicamente, ele percebe que a sociedade tem uma imagem negativa dele, aluno deficiente visual, como uma pessoa incompleta, incapaz, improdutiva, e isso foi relatado em diversas situações, nas conversas dos grupos que nós formamos na instituição Laramara, a quem eu devo parte desse trabalho. Perfeito. E como que os nossos ledores e pessoas que acessam o site podem encontrar o seu livro? Esse livro, por enquanto, ele só tem de forma impressa, mas estamos trabalhando para que já tenha de forma acessível. Ele pode ser encontrado na Livraria Cultura, na Submarino e na Livraria LCTE, que é quem publicou o nosso livro. Também na Livraria Saraiva, pela internet, pode-se encomendá-lo ao preço de R$40. Perfeito. Eu agradeço ao professor Saulo. Sou Elisângelo Santos, repórter cego, com a intérprete de Libra, Rafaela 60. A Receita Federal ampliou a lista de itens considerados de uso pessoal em viagens internacionais. Telefone celular com bateria e acessório, relógio de pulso e máquina fotográfica comprados no exterior não precisam mais ser declarados na alfândega na chegada ao país. A lista prevê ainda roupas, acessórios, joias, produtos de higiene e beleza. Carrinhos de bebê e equipamentos de deslocamento como cadeiras de rodas, muletas e andadores também foram incluídos. No caso de produtos como bebidas e cigarros, haverá um limite fixo de isenção. Serão permitidos 10 maços de cigarros com 20 unidades, 25 unidades de charutos e cigarrilhas e 12 litros de bebidas alcoólicas. Notebooks e filmadoras estão fora da lista de bens de uso pessoal. Devem ser declarados e entram na cota já existente limitada a $500. A nova legislação passou a valer no início de agosto. Mais informações no site receita.fazenda.gov.br. Em julho foi sancionada uma lei que concede indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da talidomida. O valor da indenização é de R$50 mil a R$400 mil. Os pagamentos serão feitos pelo INSS após uma perícia médica realizada por esse mesmo órgão. A talidomida é um medicamento que foi inicialmente usado como sedativo, mas que no fim da década de 50, quando usado por gestantes e para o controle de náuseas, provocou milhares de casos de focomelia, uma síndrome caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. Quando esse efeito foi descoberto em 1961, o medicamento foi imediatamente retirado do mercado mundial, mas no Brasil isso só aconteceu em 1976. A Organização Mundial da Saúde estima em 1.000 o número de brasileiros vítimas da talidomida. Hoje ela é utilizada de forma controlada para o tratamento de doenças como AIDS, lúpus e alguns tipos de câncer. O site talidomida.org.br traz mais informações. A morte de um estudante de 11 anos atingido por uma bala perdida dentro de uma sala de aula no subúrbio do Rio foi um dos motivos que levou o Sindicato dos Professores de Educação do Rio a produzir uma cartilha sobre violência das escolas que será distribuída para professores. Outra questão também foram os episódios de agressão de alunos contra os professores em sala de aula. O documento, com 16 páginas, traz orientações para casos de violência que vão desde as agressões morais até episódios de violência externa, em que a escola fica situada em área de risco, com frequentes tiroteios durante operações policiais. A própria cartilha diz que não tem como objetivo solucionar os problemas de violência nas escolas. São apenas propostas e orientações para que as escolas se unam contra a política de abandono promovida pelos governos. Orientar os profissionais da educação a agir e denunciar os casos de violência são pontos importantes. A cartilha foi lançada em um seminário na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no dia 25 de agosto.